Bem-vindo ao deserto. Mateus capítulo de número 4, nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Você está pronto mesmo? Quem está com expectativa no coração sobre essa palavra? Então, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo. Expectativa é a primeira obra da fé. Você nunca pode sair de casa sem expectativa do que Deus vai fazer. Deus, no seu coração, já tem algo para realizar, algo preparado. E a nossa expectativa vai ao encontro do que Deus já está pronto para realizar no nosso meio. Então, o que nós vamos viver na nossa vida a partir do que Ele vai falar conosco hoje, depende da nossa fome, da nossa sede. Quanto mais fome, quanto mais sede, quanto maior a expectativa nele, mais você vai ser tocado por Ele nessa noite aqui. Alguém pode dar glória a Deus bem forte nesse lugar, por favor? Mateus, capítulo de número 4, versos 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, diga comigo, deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pela sua graça, pelo seu infinito amor e pela sua eterna bondade e misericórdia, fale conosco, Senhor. Nós estamos abertos para aprender do Senhor, para ouvir o Senhor e para termos a nossa vida alinhada com o que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Senhor, porque nossa mente pode estar cativa à obediência do Senhor ao ouvirmos a sua palavra. Obrigado, Jesus, por cada um dos meus irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor está liberando sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua palavra, Pai. Por isso, nós nos abrimos todo o nosso ser para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor planejou. Sabemos que é noite de transformação, é noite de alinhamento, mas também é noite de salvação, é noite de novos começos. Por isso, amigo Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fala comigo assim: bem-vindo ao deserto. Fala para quem está do seu lado agora: bem-vindo ao deserto. Escute isso aqui. A teologia chama Jesus de o novo Moisés, ou de o Moisés maior, o maior Moisés, por conta da similaridade de ambos, da vida ministerial de ambos. Moisés disse que Deus levantaria um semelhante a ele, e disse assim: a este vocês devem ouvir. Então preste atenção, porque a história de Jesus, a vida de Jesus tem muita similaridade da vida de Moisés. Moisés foi um libertador, por exemplo, do povo, e Jesus é o nosso libertador. Posso ouvir um amém de vez em quando? Se você precisa de libertação, você tem um Moisés muito maior do que aquele que libertou o povo do Egito. Você tem o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém.
Olha outras similaridades. Tentaram matar Moisés quando ainda era bebê. Tentaram matar Jesus quando ainda era bebê. Moisés vai ser rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia também diz que Jesus teve momento de rejeição, onde ele não pôde fazer muitos milagres ali naquele lugar. Moisés tem que fazer sinais e maravilhas para ser aceito pelo povo. Jesus também tem que fazer alguns sinais e maravilhas para as pessoas acreditarem nele. Moisés fica 40 dias numa montanha no deserto e recebe o quê? Os 10 mandamentos, uma nova revelação para o povo de Deus. Jesus fica aqui 40 dias também numa montanha no deserto e recebe uma nova revelação da parte de Deus. A partir de Jesus, algo novo vai ser estabelecido para a vida da humanidade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então Jesus, ele inicia o seu ministério a partir desse ambiente, a partir desse lugar que é um deserto. Fala comigo, deserto. E eu fui lá, aleluia. Deserto da Judéia. É aquele deserto pedregoso, é aquele deserto seco, aquela coisa onde a gente fala assim, o que é que pode ter de bom nisso aqui? Então Jesus decide iniciar o seu ministério a partir desse deserto. A gente vai olhar para as Escrituras, para outros grandes homens de Deus, para outras personalidades da palavra de Deus, e a gente vai perceber que toda grande personalidade da Bíblia tinha um momento de preparação. E onde é que era esse momento de preparação? No deserto. Ou seja, desertos fazem parte da vida e também nos preparam para coisas que nós vamos viver lá na frente. Quem está aqui comigo? Né? Aí Jesus vai para o deserto. Depois que sai de tudo isso que a gente leu do deserto, é que ele vai começar o seu ministério. A Bíblia vai dizer no versículo 17, que é já depois do deserto: daí por diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é que foi isso? Um grande momento na vida de Jesus, que foi seu início ministerial. Então preste atenção nisso aqui. As coisas ou momentos mais importantes na nossa vida sempre serão precedidas de grandes desertos. Alguém pode dizer, é verdade. Você quer ver? Desertos, eles te preparam para começos extraordinários na sua vida. Para alguns, desertos te preparam para recomeços extraordinários na sua jornada. Pastor Leandrinho, mas que lugar é esse chamado deserto? Eu vou contar para você hoje sobre algumas representações que o deserto tem na nossa vida. A primeira representação, o que é o deserto na nossa vida? Deserto é lugar onde Deus fala. Não, bate na mão de quem está do teu lado, fala para ele assim: deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Deserto na Bíblia é esse lugar de preparação. E o primeiro estágio da nossa preparação para tudo que a gente vai viver na nossa vida, em diversos aspectos, precisa ser aprender a ouvir a voz de Deus. Não é ganhar o diploma dos sonhos, não é fazer as melhores conexões que a gente possa fazer, nada disso é ruim, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas a primeira coisa que nós precisamos, ao entrarmos em um novo tempo na nossa jornada, a subirmos de nível na nossa vida, é aprender a ouvir a voz de Deus, e o deserto é um lugar que nos ensina a ouvir a voz de Deus. Eu vou pregar hoje aqui, hein? É lógico, é um sinônimo de adversidade, de dificuldade, de falta de recursos, de um tipo de ambiente onde ninguém quer estar. Onde ninguém quer estar. Só que é inevitável na nossa vida. Por isso, eu estou dizendo hoje para você que está entrando num deserto: bem-vindo ao seu deserto. Você vai começar a enxergá-lo a partir de uma ótica nunca vista antes, porque você vai aprender a ouvir muito mais a voz de Deus nesse tempo de deserto. Tem alguém aqui comigo? Amém. Então é esse lugar onde Deus nos treina para ouvir a voz dEle. A voz dEle.
Moisés foi assim. Os profetas, todos os profetas passaram, literalmente falando, pelo deserto, que para nós representa o que nós estamos falando hoje aqui. O próprio Jesus teve seu momento de deserto. E tu está achando que você vai ser livrado do deserto, aleluia. Que estou com guerra ainda aqui. Exército, guerra, aleluia. Né? Então você está achando que com você vai ser diferente. Algo grande vai acontecer com Jesus. Mas o que precede esse momento grandioso na vida de Jesus? Fala comigo. Deserto. Deserto. A primeira aula do deserto é sobre ouvir a voz de Deus. Então entenda o seguinte: deserto não vem para resolver seus probleminhas. Deserto não vem para te esconder de quem te ataca. Deserto vem para te ensinar a ouvir somente, tão somente a voz de Deus. Deserto vem para te ensinar a focar no que é preciso focar nesse início. Ouvir a voz de Deus, que é o que vai fazer toda a diferença. Eu aprendi enquanto estive em Israel sobre o significado da palavra deserto. E tem vários significados, porque o hebraico ele tem a raiz das palavras, e aí vai aumentando o significado, vai sendo uma explosão dentro de nós, e a gente começa a entender coisas que antes não entendíamos na nossa vida. O que deserto quer dizer na Bíblia? Deserto vem de uma palavra que significa fala ou falar. Não vou gastar meu hebraico hoje aqui não. Até porque eu não sei falar hebraico, aleluia. Deserto vem dessa palavra que significa fala. Ou seja, seria, numa tradução, o quê? O local onde se fala. Para a gente, o local onde Deus fala. Deserto não é para você falar. Deserto é o lugar onde Deus vai falar. Então quando chegar no seu deserto, você está começando a ser treinado para ouvir a voz do seu pastor. Jesus disse assim em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Preste atenção. Sabe o que eu aprendo quando Jesus fala: eu sou pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que eu aprendo isso aqui? É que desertos fazem parte de um bom pastoreio para a nossa vida. Quer ser pastoreado? Deixa o pastor te conduzir para o deserto. Eu sei que você não quer, eu sei que é desconfortável, eu sei que é um lugar não desejado, mas é lugar de reconhecer, saborear, experimentar a voz de Deus como nunca. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Você parece não ter provisão, é o deserto. Parece que ninguém abre portas para você, parece que ninguém vai chegar para te livrar, para te acudir. Parece que todos à sua volta estão contra você. Mas se você parar para prestar atenção, tem uma voz falando no deserto, tem uma voz para te guiar, tem uma voz para te ensinar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, quando está no deserto, a gente quer alguém que resolva a nossa situação, mas Deus quer resolver a nossa falta de audição. Então, ovelha é treinada no deserto. Cadê você para gritar: eu sou ovelha? Ovelha é treinada no deserto. Pega isso aqui. Quando o pastor chama, olha só, preste atenção. Por que a ovelha é treinada no deserto? A ovelha é treinada no deserto. O pastor vai chamando a ovelha, vai falando com a ovelha.
É como se ela estivesse sendo treinada para reconhecer apenas a voz dele. Você está entendendo isso aqui? Então, quando passa essa fase de treinamento, a partir dali, essa ovelha pode ir para o lugar que for. Quando o seu pastor falar, ela está treinada para reconhecer a voz do seu pastor. Unicamente a voz do seu pastor. A adversidade pode gritar, mas ela, eu sei qual é a voz do meu pastor. O problema pode querer te fazer desistir. Eu já ouvi, eu fui treinado a reconhecer a voz do meu pastor. Eu sei qual é a voz dele e ele não está me mandando desistir. Ele está me mandando continuar. Pessoas podem tentar contra a sua vida, mas tudo que importa para você é a voz do seu pastor. Tudo que importa para você é a voz daquele que te conduziu para um treinamento maravilhoso no deserto, que vai te livrar não da adversidade do deserto, mas de toda e qualquer guerra que você venha enfrentar em todo e qualquer lugar na sua vida. Ah, cadê você que acredita que o bom pastor está cuidando de você? Sabe o que eu descobri? Que Deus tem saudade do deserto. Como assim, pastor Leandrinho? O que você está pregando, cara? Deserto marcou tanto a vida, a história de Israel, que Deus parece ter saudade. Parece, eu digo, daquele povo que peregrinava por 40 anos, onde? Fala comigo, no deserto. Por quê, pastor? Jeremias 2:2 vai dizer: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O que Deus está dizendo? Quer que você volte para os desertos da vida? Não é isso. É que você volte a praticar o que você aprendeu um dia no deserto, se você aprendeu a ouvir a voz dele. O que Deus está dizendo? Eu estou com saudade de quando você ouvia a minha voz e obedecia. Eu estou com saudade de quando eu te dava uma direção, você não titubeava, você ia lá e seguia. É isso.